Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre forma canônica de Jordan, né? A segunda parte da nossa aula aí. Então, o objetivo da aula de hoje é determinar a forma de Jordan de uma dada matriz, né? Então, de início, vamos a seguinte observação, né? Que diz o seguinte: vimos que uma matriz A ela é uma matriz de ordem n, né? Uma matriz quadrada de ordem n. Ela pode ser diagonalizável ou não. Ou seja, nós podemos representar essa matriz A numa forma mais simples, né, que é a forma de diagonal, né? Então, podemos fazer essa investigação. Então, caso não seja possível, né, obter a sua forma diagonal, nós podemos tentar obter a forma de bloco de Jordan, né, com alto valor lambda igual a. Lembrando que a matriz bloco de Jordan é uma matriz bidiagonal, né, os elementos da diagonal principal são constantes igual a A, e os elementos, né, as entradas na, as, os elementos na cima da diagonal principal são iguais a 1. Ok, então pode ser que não seja possível obter aí o bloco de Jordan, né, como uma representação para a matriz A. Mas então, nesse caso, será possível nós obtermos a forma de Jordan. Mas quem é a forma de Jordan de uma matriz A? Bom, vamos definir, né, isso. Então, seja J uma matriz de ordem n com entradas em K, e lambda 1, lambda 2, lambda K, os autovalores distintos de J. Dizemos então que J está na forma de Jordan, né, se J possui essa forma aqui, né, onde cada J de lambda I é um bloco de Jordan de alto valor lambda I, né? Então, cada bloco de Jordan tá com uma dimensão, né, com uma ordem, né? Então, não necessariamente esses blocos de Jordan têm a mesma dimensão. Então, essa é a nossa, é uma matriz na forma de Jordan, né? Então, ela é composta de blocos de Jordan ao longo da sua diagonal. Muito bem, então, visto isso, né, agora queremos falar sobre base de Jordan de uma matriz semelhante a uma forma de Jordan. Então, como no caso de blocos de Jordan, nós queremos ver as condições para as quais uma matriz ela é semelhante a uma forma de Jordan. Então, nesse sentido, né, vamos encontrar aí também as bases de Jordan. Então, no caso de matriz da matriz bloco de Jordan, nós vimos que nós precisávamos encontrar uma matriz cujas colunas eram autovetores, né, da matriz e autovetores generalizados. Tá? Então, nesse sentido, né, nós precisamos então buscar por uma matriz P de ordem n invertível que satisfaça essa equação, né? Então, multiplicando a esquerda por P, vamos obter a equação A vezes P igual a P vezes J. Né? E se a matriz P for uma matriz cujas colunas são x1, x2, xn, né? Então, no caso da matriz bloco de Jordan, né? Nós tínhamos lá a matriz com um autovetor e os demais autovetores eram autovetores generalizados, né? Que compunham aí as colunas da matriz P. Então, nesse caso aqui, vamos ver quem eles são mais adiante. Tá? Então, a matriz P é formada por as colunas x1, x2, xn, né, que são linearmente independentes. E da equação A vezes P igual a P vezes J, temos que A vezes P pode ser escrito como uma matriz, né, cujas colunas são A vezes x1, A vezes x2, A vezes xn. Isso é igual a P vezes J, que é exatamente a matriz, né, cujas colunas são x1, x2, xn, e multiplicado pela matriz, né, da forma de Jordan, ok? Onde, se nós supomos aqui que J1 de lambda 1 é um bloco de Jordan de ordem R, né, teremos aqui na primeira coluna lambda 1 e as demais entradas dessa coluna iguais a zero, né? Na segunda coluna 1, seguido de lambda 1 e as demais entradas iguais a zero. Na terceira coluna 0, 1, lambda 1 e as demais entradas iguais a zero. E esse padrão continua
até a résima coluna, onde nós vamos ter na posição R-1 o valor 1, acima disso, né, as entradas nulas, após o 1 temos um lambda 1 e abaixo dele todas as entradas nulas. Né? Então, quando multiplicarmos essa matriz por essa outra, né, as primeiras colunas do resultante desse produto aqui, né, serão o quê? x1 vezes lambda 1, né, x1 vezes 1 mais x2 vezes lambda 1 e assim por diante, até a posição R, né, que será dada por xr menos 1 vezes 1 mais xr vezes lambda 1. Então, após a posição R, então após a résima coluna, acaba então a influência, né, ou a contribuição do alto valor lambda 1. Tá? Então, a partir daqui, então, todas as equações, né, vão envolver aqui o lambda 2. Tá? Então, segue-se esse padrão aqui ao longo das colunas. Tá? Então, o que a gente pode verificar, né, reescrever essa identidade, né, da seguinte forma. Né? Então, temos aqui a matriz cujas colunas são A vezes x1, A vezes x2, A vezes xn. Então, isso é igual, né, a matriz cujas colunas são lambda 1 x1, x1 mais lambda 1 x2, xr menos 1 mais lambda 1 vezes xr e assim por diante. Tá? Onde lambda i é o alto valor de A associado ao bloco de Jordan, Ji de lambda i. Né? Bem, e estamos supondo que J1 de lambda 1 seja um bloco de Jordan R. Né? Então, nós temos aqui, né, até a posição R, né? Então, até a coluna R aqui, temos A vezes x1 igual a lambda 1 x1, A vezes x2 igual a x1 mais lambda 1 vezes x2, e na posição R temos A vezes xr igual a xr menos 1 mais lambda 1 vezes xr. Tá? Então, a partir da posição R mais 1, nós vamos ter a contribuição, né, do lambda 2. Então, supondo que o lambda 2 tenha, digamos, a ordem S, né? Então, de xr mais 1 até xr mais s, vamos ter a contribuição aqui do alto valor lambda 2. E continua aí esse padrão até completarmos aí as n colunas. Né? Então, dessa identidade aqui, nós vamos tirar esse sistema de equações matriciais, né? Então, A vezes x1 igual a lambda 1 x1, A vezes x2 igual a x1 mais lambda 1 x2, etc. Né? Então, A vezes xr igual a xr menos 1 mais lambda 1 vezes xr. Né? E a partir da posição R mais 1, então, a gente tem a contribuição de lambda 2. Né? Então, A vezes xr mais 1 é lambda 2 vezes xr mais 1. A vezes xr mais 2 é igual a xr mais 1 mais lambda 2 vezes xr mais 2. E esse sistema, então, ele é equivalente a um outro sistema de equações matriciais, né, onde nós vemos aqui A menos lambda 1 vezes I multiplicado por x1 igual a matriz coluna nula. A menos lambda 1 vezes I multiplicado por x2 igual a x1. A menos lambda 1 vezes I multiplicado por xr igual a xr menos 1. Né? Então, aqui, até aqui, né, nós temos, nas primeiras R linhas, nós temos a contribuição do alto valor lambda 1. A partir de R mais 1 em diante, a contribuição de lambda 2 até um certo ponto, e esse padrão continua. Então, observe que nós temos aqui as equações, né, de autovetores. Temos duas equações de autovetores clássicos, né, que são a da posição 1, da linha 1 e da linha R mais 1, e as demais são equações de autovetores generalizados. Então, esse padrão ele vai ser verificado aí ao longo, tá, de todo esse sistema de equações matriciais. Então, basicamente, esse sistema de equações é a forma como nós vamos ter para poder construir a nossa forma de Jordan de uma determinada matriz. Bem, temos agora algumas observações a serem feitas, são observações importantes a respeito da determinação da forma de Jordan, que é a seguinte: o número de blocos de Jordan associado a lambda i, né? Então, são blocos que estão contidos no
matriz J, né? Eles fazem parte da matriz J, então a J é composto de blocos de Jordan ao longo da sua diagonal. Né? Isso é igual ao número, então, de autovetores associados ao alto valor lambda-i. Tá? Bom, então essa informação aqui, ela diz respeito ao posto, né? Então ela está associada ao posto da matriz, né, de T em relação a uma certa base, menos lambda i vezes a matriz de identidade de ordem n. Tá? Ou seja, essa informação aqui, né, do número de autovetores, né, na verdade, ela é obtida a partir da nulidade, né, da matriz de T em relação a certa base. Tá? Ou seja, o número de blocos de Jordan na verdade, a multiplicidade geométrica do alto valor lambda-i. Tá? Então, essa informação é informação importante para ser guardada. Ela não será provada, né, aqui, por uma questão de tempo, mas é importante lembrar que o número de blocos de Jordan, né, associado a um alto valor lambda-i, é igual ao número de autovetores Li associados a esse alto valor. E a segunda informação também importante é que a ordem do maior bloco de Jordan, associada a lambda-i, né, é em i, onde esse em i é o expoente aqui desse fator linear, né, no polinômio mínimo, tá, da matriz A. Então, basicamente, nós temos o que? O maior bloco, quer dizer, o tamanho do maior bloco de Jordan, associado ao alto valor lambda-i, ele, na verdade, é a multiplicidade algébrica do alto valor lambda-i no polinômio mínimo. Tá? Então, é importante lembrar, fixar estas informações. O número de blocos de Jordan, né, associado a um alto valor é igual ao número de autovetores associados a este. E a ordem do maior bloco de Jordan, né, é a multiplicidade algébrica do alto valor, né, em questão no polinômio mínimo. Então, de posse dessas informações, né, nós agora podemos resolver alguns problemas aqui, tá? Alguns exemplos que nós vamos ver. Porém, antes desses exemplos, né, vamos verificar aqui os passos para a determinação da forma canônica de Jordan. Né? Então, o primeiro passo é você determinar o polinômio característico. Né? Ao estudar o polinômio característico, o grau desse polinômio vai me dar a ordem da matriz, caso eu não saiba quem é a matriz, mas pelo menos eu vou saber qual é a ordem dessa matriz. Tá? A multiplicidade algébrica dos autovalores ou das raízes desse polinômio característico me dá também a quantidade de vezes que o alto valor, né, um determinado alto valor, vai aparecer ao longo da diagonal principal da matriz J. Tá? Então, essas são informações que a gente pode retirar aqui na determinação do polinômio característico. Tá? O segundo passo é determinar o polinômio mínimo. Então, nós já vimos que o tamanho do maior bloco, né, de um bloco de Jordan, né, associado a um alto valor, será a multiplicidade algébrica, né, desse alto valor no polinômio mínimo. Então, essa informação aqui, a partir do polinômio mínimo, nós podemos saber, né, o tamanho do maior bloco de Jordan, tá? E associado ao alto valor. E a terceira coisa é estudar a natureza dos autovalores, né, associados a J. Então, basicamente, essa informação que a gente tira aí do polinômio mínimo, tá, que é o tamanho do maior bloco de Jordan associado a um determinado autovalor. Saber também a quantidade de autovetores, né, associados, né, nesse caso, a partir do estudo do posto da matriz de T, né, menos lambda vezes a matriz de identidade. Então, a partir dali nós temos a quantidade de autovetores linearmente dependentes. Então, isso vai dar o número de blocos de J associado a um alto valor. Né? Então, com essas informações, basicamente, nós vamos poder, em alguns casos, né, encontrar a forma de Jordan de uma determinada matriz. Então, exemplos, né?
Determine a forma de Jordan na matriz A tal que o polinômio característico seja 1 menos lambda ao cubo vezes 2 menos lambda ao quadrado e o polinômio mínimo seja 1 menos lambda ao quadrado vezes 2 menos lambda. Então, do polinômio característico, nós vemos que ele tem grau 5. Então, essa matriz, que não foi dada aqui nesse caso, né, ela é uma matriz de ordem 5. Tá? Da multiplicidade algébrica de lambda igual a 1 no polinômio característico, nós vemos que lambda igual a 1 vai aparecer 3 vezes ao longo da diagonal principal. E da multiplicidade algébrica de lambda igual a 2 no polinômio característico, né? Então ela vai aparecer 2 vezes, lambda igual a 2 vai aparecer 2 vezes ao longo da diagonal principal da matriz de Jordan. Tá? Então esse polinômio característico coincide, né, com o polinômio característico da matriz de Jordan. Né? Então lambda 1 e lambda 2, lambda igual a 1 e lambda igual a 2 são raízes do polinômio, né? Com as multiplicidades já informadas. Né? Temos aí a quantidade de vezes que eles aparecem, né, ao longo da diagonal principal. Muito bem. Então, a nossa matriz tem mais ou menos essa cara aqui. Né? Então, 1 aparece 3 vezes, 2 aparece 2 vezes, mas essa ainda não é a forma de Jordan. Né? Nós precisamos ver aí quem são as demais entradas, né, dessa matriz. Então, vamos estudar agora o polinômio mínimo. Né? Então, como a ordem do maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1 é igual, né, à multiplicidade algébrica, tá, do alto valor lambda igual a 1 no polinômio mínimo, né, que nesse caso, né, o polinômio mínimo tem a multiplicidade algébrica de lambda igual a 1 é igual a 2, né, então a ordem do maior bloco será 2, né, ok? Então temos um bloco de ordem 2, né, associado aqui a lambda igual a 1, né, então é um bloco de Jordan com alto valor 1, né, de ordem 2, e temos um bloco de Jordan de ordem 1, né, associado a lambda igual a 1. Quanto ao lambda igual a 2, né, os blocos de Jordan associados a lambda igual a 2, eles são de ordem 1, pois a multiplicidade algébrica, né, de lambda igual a 2 é igual a 1. Isso quer dizer que o tamanho do maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 2 é 1. Então, esse primeiro bloco é 1, né? Então, só nos resta, né, a possibilidade desse bloco de Jordan associado a lambda igual a 2, nessa posição aqui, ser de ordem 1. Tá, então temos, contabilizando aqui, né, 4 blocos de Jordan, né, 2 associados a lambda igual a 1 e 2 associados a lambda igual a 2. Muito bem, então, segundo exemplo, determine a forma de Jordan da matriz A, tal que o polinômio característico e o polinômio mínimo coincidam, né, e sejam iguais a 1 menos lambda ao cubo vezes 2 menos lambda ao quadrado. Então, daqui nós vemos que, como o grau do polinômio característico é 5, a matriz é uma matriz de ordem 5. A multiplicidade algébrica de lambda igual a 1 é 3, então lambda igual a 1 vai aparecer ao longo da diagonal principal 3 vezes. A multiplicidade algébrica de lambda igual a 2 no polinômio característico ela é igual a 2, então lambda igual a 2 aparece 2 vezes ao longo da diagonal principal. Ok. Bem, o polinômio mínimo ele coincide com o polinômio característico. Então, o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1 tem ordem 3, né? Porque a multiplicidade algébrica, né, de lambda igual a 1 no polinômio mínimo é igual a 3. Então, o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1 tem ordem 3. E o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 2 terá ordem 2, né? Porque é a multiplicidade algébrica de lambda igual a 2 no polinômio mínimo. Ok, então temos de posse dessas informações, né? Nossa matriz de Jordan, então, ela é composta, né, de um bloco de Jordan de ordem 3, né? Um bloco de Jordan de ordem 3, que a multiplicidade algébrica, né, de lambda igual a 1 é 3, então o maior bloco é de ordem 3, né? Então só temos essa possibilidade, né? Temos um bloco de Jordan de ordem 3 associado a lambda igual a 1, né? Então ele tem alto valor 1 aqui, né? Temos 1 acima das diagonais principais, ou da diagonal principal. E o segundo bloco, né, é um bloco de Jordan associado ao alto valor 2. Né?
Ok? Então, visto isso, né, vamos aqui ao terceiro exemplo. Considere uma matriz A tal que o polinômio característico dessa matriz seja 1 menos lambda à quarta e o polinômio mínimo seja 1 menos lambda ao quadrado. Determine, se possível, sua forma de Jordan J. Então, o grau do polinômio característico é 4, quer dizer que a matriz ela tem ordem 4. Tá? Então, visto que a multiplicidade algébrica de lambda igual a 1, né, no polinômio característico é 4, né, lambda igual a 1 aparecerá 4 vezes, então, sobre a diagonal principal de J. A multiplicidade algébrica, né, de lambda igual a 1 no polinômio mínimo, ela é igual a 2. Isso quer dizer que o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1 terá ordem 2. Ok? De ordem 2. Muito bem, então existem duas possibilidades, né? Nossa matriz é uma matriz de ordem 4. O maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1, ele tem ordem 2. Então, temos as seguintes possibilidades. O J possui 3 blocos de Jordan, né? Então seria um bloco de Jordan de ordem 2 e 2 blocos de Jordan de ordem 1. Ou J possui 2 blocos de Jordan, que seriam 2 blocos de Jordan de ordem 2. Né? Então teríamos essa configuração, né? Então um bloco de Jordan de ordem 1 associado a lambda igual a 1. Né? Então um bloco de Jordan de ordem 2, né? Perdão, associado ao alto valor lambda igual a 1. Tá? E 2 outros blocos de Jordan de ordem 1. Né? Lambda igual a 1 aparece 4 vezes ao longo da diagonal principal. Né? E a outra possibilidade seria termos 2 blocos de Jordan de ordem 2. Né? Então temos aqui um bloco de Jordan de alto valor lambda igual a 1 de ordem 2 e outro bloco de Jordan de alto valor lambda igual a 1 de ordem 2. Quarto exemplo, considere uma matriz A de ordem 7, tal que o polinômio característico seja 1 menos lambda elevado à sétima potência, o polinômio mínimo seja 1 menos lambda ao cubo, e A possui 3 autovetores linearmente independentes. Então, determine as possibilidades para a forma de Jordan J. Então, o polinômio característico, ele tem grau 7, quer dizer, então, bom, essa informação já é dada, né? A matriz tem ordem 7, tá? Mas aqui ele está me dizendo que lambda igual a 1 aparece 7 vezes ao longo da diagonal principal, tá? A possui 3 autovetores LI, né? Autovetores linearmente independentes. Então, nós já vimos que a quantidade de autovetores me diz o número de blocos de Jordan associados ao alto valor, né? Então, J possui 3 blocos de Jordan associados ao alto valor lambda igual a 1, ok? E acerca do polinômio mínimo, né, a multiplicidade algébrica de lambda igual a 1 nesse polinômio mínimo é igual a 3. Quer dizer que o tamanho do maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1 é igual a 3. Okay? Então, temos aqui as possibilidades para J, né? Nós temos um bloco de Jordan de ordem 3, né? E 2 blocos de Jordan de ordem 2. Né? Lembrando que o Jordan, a forma de Jordan, ela é uma matriz de ordem 7. E a outra possibilidade seria nós termos 2 blocos de Jordan de ordem 3, né? E um bloco de Jordan de ordem 1. Tá? Então, nesse caso aqui, nós não temos mais informações, né, que nos permitam chegar até a nossa matriz, né, de forma de Jordan. Tá? Então, uma observação que segue aqui é que esses exemplos 3 e 4, eles mostram que nem sempre é possível obter a forma de Jordan, né, conhecendo-se aí o polinômio característico, o polinômio mínimo, ou o tamanho do maior bloco de Jordan associado a lambda, ou ainda o número de autovetores LI, que me dá o número de blocos de Jordan associados a um alto valor lambda. Tá? Então, baseado nisso, né, nós temos então uma outra forma, né, vamos ver agora uma outra forma de determinar a forma de Jordan de uma matriz dada.
tá? Então, exatamente obtendo a matriz P, né, que é a matriz cujas colunas vão ser formadas por autovetores e autovetores generalizados. Então, o exemplo 5 diz: determine a forma de Jordan da matriz A com entradas 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, menos 1, 1, obtendo a matriz P, que é a matriz, né, que me leva a uma representação de A em termos de uma forma de Jordan. Então, a solução, né? Vamos aí ao estudo do polinômio característico dessa matriz, tá? Então, será o determinante de A menos lambda I, ou seja, subtraímos lambda, né, dos elementos da diagonal principal, né? Então, arrumando aqui, nós vamos ter, ou melhor, calculando esse determinante, temos 1 menos lambda ao cubo, mais 1 menos lambda, menos 1 menos lambda, cancela aqui, então esse polinômio será igual a 1 menos lambda ao cubo. Impondo que esse polinômio se anule, né, nós temos então que lambda igual a 1 é um alto valor de A com multiplicidade algébrica 3. Isso aqui já está me dizendo que lambda igual a 1 vai aparecer 3 vezes ao longo da diagonal principal de J. Bom, então, analisando o posto da matriz A menos 1 vezes a matriz I, né, identidade de ordem 3, né, então isso é igual a matriz de entrada 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. E o posto dessa matriz é igual a 2. Né? Nós vemos aqui que a linha 3, ela na verdade é um múltiplo da linha 1, né? Então, nós precisaríamos obter então a forma escalonada reduzida dessa matriz, que nesse caso aqui, né, nós poderíamos começar, né, permutando a linha 1 com a linha 2, tá? E vendo que a linha 3, né, ela pode ser substituída por ela, né, mais essa linha, a linha que contém 0, 1, 0, tá? Então, teríamos aqui 1, 0, 1 na primeira linha, 0, 1, 0 na segunda linha, e a terceira linha seria nula. Quer dizer que o posto é 2, né? E olhando para a nulidade, né, da matriz, né, dessa matriz, né, ou seja, considerando o número de colunas dessa matriz, menos o posto, né, então 3 menos o posto, que é 2, vai me dar um autovetor linearmente independente associado aí ao autovalor lambda igual a 1. Bom, isso está me dizendo, então, que nós temos apenas um bloco de Jordan, né, associado a lambda igual a 1, né, vendo aquela informação que eu tinha passado para vocês nos slides aí anteriores. Muito bem, então o objetivo aqui nós precisamos achar, então, uma matriz P, né, de ordem 3, invertível, tal que A seja semelhante à forma de Jordan por meio dessa matriz P, ou seja, P menos 1 vezes A vezes P seja igual a J. Bem, então, isso corresponde a achar uma base de Jordan, né, x1, x2, x3, que são os autovetores, né, então, as matrizes de colunas que vão compor, né, as colunas, né, são os vetores que vão compor as colunas da matriz P, né. Bom, então, seguindo adiante, né, vamos calcular, então, note, eu tenho apenas um autovetor Li, né, associado a lambda igual a 1, vamos calcular, então, esse autovetor associado a lambda igual a 1, então, da equação de autovetores, né, A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 multiplicado por x igual a matriz nula, né, isto é, a matriz de entrada é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 menos 1, 0 vezes x, y, z igual a matriz coluna nula. Né? Desse sistema de equações, nós verificamos que y é igual a 0 e que x mais z é igual a 0. Né? Onde z é igual a menos x com x dependente de 0. Tá? Então, assim, o x1 igual a 1, 0, menos 1 é um autovetor de A associado a lambda igual a 1. Ok? Então, veja, como o y é igual a 0 e z é igual a menos x, né? Então, uma solução aqui seria da forma x, 0 e menos x. Então, temos um grau de liberdade, tá? Nesse caso, podemos fazer, né, o x igual a 1, então obtemos
1, 0, menos 1, como sendo um autovetor de A associado a lambda igual a 1. Lembra que um autovetor ele não pode ser um vetor nulo, né? Então, o nosso primeiro autovetor é esse aqui. Ok? Bem, mas nós precisamos obter, né, o x2 e o x3. Então, voltando aqui, né, temos que apenas um autovetor linearmente independente associado a lambda 1 igual a 1. Quer dizer que x1 é um autovetor no sentido clássico e x2 e x3 são autovetores generalizados. Então, prosseguindo, né, da equação de A menos 1 vezes a matriz de ordem 3 multiplicado por x2 igual a x1, isto é, essa matriz multiplicada por x, y, z tem que ser igual à matriz, né, cujas entradas são 1, 0, menos 1, né, o x1. Nós verificamos então que y, né, tem que ser igual a 1 e que x mais z é igual a 0. Tá? Ou seja, onde z é igual a menos x. A terceira equação vai me dar que menos y é igual a menos 1, que é equivalente à primeira equação obtida. Né? Ou seja, y igual a 1 e z igual a menos x. Então, uma solução aqui, uma solução, né, para essa equação matricial é do tipo x, 1 e menos x. Né? Então, fazendo x igual a 0, né, nós obtemos que x2 igual a 0, 1, 0 é um autovetor generalizado de A associado a lambda igual a 1. Muito bem, então temos um autovetor no sentido clássico, um autovetor generalizado, né? E agora vamos ao autovetor generalizado x3. Então, de A menos 1 vezes a matriz de ordem 3 multiplicado por x3 igual a x2, né? Isto é, temos a matriz, né? A matriz A menos 1 vezes I3, que é essa matriz aqui, multiplicado por x, y, z. Isso igual ao x2, que foi o último autovetor que nós obtivemos, né? O autovetor generalizado, 0, 1, 0. Onde nós temos, então, que o y, né, tem que ser igual a 0, né? E que x mais z tem que ser igual a 1, ou seja, que z é igual a 1 menos x. Então, uma solução aqui, né, para o x3, né, o x3 pode ser da forma x, 0 e 1 menos x. Então, temos um grau de liberdade aqui, né, podemos escolher o x. Então, fazendo x igual a 0, nós temos que x3 é o vetor de entrada 0, 0, 1, é o outro autovetor generalizado de A, associado a lambda igual a 1. Então, temos agora uma base de Jordan, né, formada por x1, x2 e x3, os autovetores determinados, que compõem aí as colunas de P. Então, temos aqui o x1, x2 e x3. Tá? Então, utilizando o matrix calc, nós podemos ver que a inversa de P é a matriz de entradas 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 1, 0, 1. Então, validando, né, essas informações que nós acabamos de obter, né, multiplicando P a menos 1 vezes A vezes P, então P a menos 1, a última matriz que nós obtivemos, vezes a matriz original do problema, multiplicado por P, que é a matriz que contém aí, como nas suas colunas, os autovetores, né, e autovetores generalizados, ou seja, a base de Jordan da matriz A. Nós podemos ver que essa matriz, né, é a nossa matriz de Jordan, né? Ou seja, nós temos um bloco de Jordan, tá? A forma de Jordan, na verdade, coincide com um bloco de Jordan, né? De ordem 3. Então, temos lambda igual a 1 ao longo da diagonal principal, né? Que é o alto valor da forma de Jordan, do bloco de Jordan nesse caso. E temos uns aqui acima da diagonal principal, tá? Então, de fato, nesse problema, né, a matriz de Jordan coincide com o bloco de Jordan, tá, de alto valor, lambda igual a 1. Vamos ao sexto exemplo. Determine a forma de Jordan na matriz A, de entradas 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, obtendo a matriz P antes. Né? Bom, então, do polinômio característico, né, nós podemos ver que o polinômio característico é igual a 1 menos lambda ao cubo. Esse polinômio característico ele foi obtido, na verdade, nos slides, né, do vídeo, né,
número 1, onde me parece que esse exemplo foi visto no final da parte 1, tá? Então, nós calculamos, né, o determinante de A menos lambda I, então, que consiste em subtrair lambda dos elementos da diagonal principal, né? Então, ficaríamos com 1 menos lambda ao longo da diagonal principal. Então, essa matriz é uma matriz triangular superior, então, cujo determinante, né, vai ser igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, vai ficar 1 menos lambda ao cubo, que, impondo que seja igual a zero, né, vamos obter lambda igual a 1, um alto valor de A, cuja multiplicidade algébrica é igual a 3. Tá? Então, isso aqui já está me dizendo que vamos ter lambda igual a 1 ao longo da diagonal principal da matriz J. Tá? E, além disso, né, estudando o posto da matriz A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3, o posto dessa matriz é igual a 1. Né? Então, se o posto dessa matriz é igual a 1, a nulidade, né, nos diz o quê? Que o número de colunas menos o posto, né, ou seja, 3 com menos 1, vai nos dar dois autovetores linearmente independentes associados ao alto valor lambda igual a 1. Tá? Então, nesse caso, o J possui dois blocos de Jordan. Tá? Então, lembrando da observação, né, que foi feita anteriormente. Então, o número de blocos de Jordan, né, é igual ao número de autovetores LI associados a um alto valor. Tá? Então, isso nos informa também que A possui dois autovetores LI associados a lambda igual a 1. Então, desculpem aqui pela repetição, tá? Essa informação já foi dada aqui anteriormente. Mas, bem, analisando a matriz, né, A-1 vezes I3, né, ela vai ser a matriz de entrada 000, 001 e 000, tá? Então, aqui a gente pode permutar a linha 1 com a linha 2, né? Temos, então, o número de linhas não nulas igual a 1, né, que é exatamente o posto da matriz, né, A-1 vezes I3, tá? E A-1 vezes I3 ao quadrado é a matriz nula. Né? Então, o que nós temos aqui? Nós precisamos verificar quem é o polinômio mínimo. Né? Então, lembrando que o polinômio mínimo, os candidatos a polinômio mínimo seriam 1 menos lambda ao quadrado e 1 menos lambda ao cubo. Então, o próprio polinômio característico, né, ele já tem A como uma raiz. Então, aqui nós verificamos que, como A menos 1 vezes I3, a matriz de identidade de ordem 3, é diferente da matriz nula, o polinômio mínimo não pode ser esse. Né? O que acontece aqui com A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 ao quadrado. Tá? Então, o polinômio mínimo, né, da matriz A será da forma 1 menos lambda elevado ao quadrado. Ok? Então, a multiplicidade algébrica, tá, de lambda igual a 1 no polinômio mínimo será 2. Né? Então, isso me informa o tamanho do bloco de Jordan associado o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1. E temos também essa informação, né, que foi retirada do estudo da natureza, né, do alto valor, lambda igual a 1, que A possui dois autovetores linearmente independentes associados a lambda igual a 1. Quando falamos aqui em dois autovetores, né, estamos falando no sentido clássico. Né? Então, note que A é uma matriz de ordem 3, porém, a matriz P ela também é uma matriz de ordem P. Né? Então, nós vamos ter duas colunas, tá, da matriz P formada por autovetores associados ao alto valor lambda igual a 1. Tá? Então, temos apenas um autovetor generalizado para ser gerado aí. Bem, mas prosseguindo, né, temos então multiplicidade algébrica de lambda igual a 1 igual a 2 no polinômio mínimo, né, que acabei de dizer para vocês aqui que é 1 menos lambda ao quadrado, tá? Isto é, o maior bloco de Jordan de J, então tem ordem 2 associado a lambda igual a 1. Ok, então vamos determinar uma base de Jordan, x1, x2, x3, tal que a primeira equação, nós temos um sistema de equações, né, matriciais, onde A-1 vezes I3 multiplicado por x1 é igual a matriz de coluna nula,
né? Então, x1 é um autovetor. X2, né, obedece a menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 multiplicado por x2 igual a x1. Né? Lembrando que o maior bloco de Jordan, né, associado a lambda igual a 1, ele tem ordem 2. Né? Então, temos que determinar um autovetor e um autovetor generalizado. E o x3 é que ficou como o terceiro vetor a ser encontrado, mas que é um autovetor no sentido clássico. Então, ele vai obedecer à equação A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 multiplicado por x3 igual a matriz coluna nula. Muito bem, então de acordo com isso, nesse sistema de equações, né, então de A menos 1 vezes a identidade de ordem 3 vezes x1 igual a matriz nula, temos, né, a matriz de entrada 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 vezes x, y, z igual a matriz coluna nula, onde z igual a 0. Né? Então, uma solução ela é da forma x, y, 0, com x diferente de 0, tá? Ou y diferente de 0. Não podemos ter os dois iguais a 0. Né? Então, temos aqui 2 graus de liberdade, podemos fazer duas escolhas. Né? Então, fazendo, por exemplo, x igual a 1, y igual a 0, tá? Ou melhor, né? Aqui tem um erro, né? Fazendo x igual a 0 e y igual a 1, temos que x1 igual a 0, 1, 0 é um autovetor de A associado a lambda igual a 1. Muito bem, então temos agora o nosso autovetor x1, né? Vamos encontrar o autovetor generalizado x2, que obedece a essa equação, a menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 vezes x2 igual a x1. Então temos a nossa matriz multiplicada por x, y, z igual a matriz coluna, né? Que nós acabamos de obter, x1, né? De entrada 0, 1, 0. Então, esse sistema de equações, né, essa equação matricial, nos dá o seguinte, né, que z é igual a 1, né, onde x2 é da forma xy1 com xy número real. Tá? Então, temos 2 graus de liberdade aqui, podemos fazer uma escolha, né, fazer x e y iguais a 0, obtendo x2 igual a 0, 0, 1, autovetor generalizado de A associado a lambda igual a 1. Ok, então temos o primeiro autovetor, né, no sentido clássico, 0, 1, 0, o autovetor generalizado, 0, 0, 1. Vamos agora à terceira equação, né, para obter aí o x3, que é um autovetor também no sentido clássico. Então, de A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 vezes x3 igual a matriz nula, né, coluna. Temos, né, essa matriz vezes x, y, z igual a matriz coluna nula, onde, nesse caso, né, o z é igual a 0, né? Então, x3 é da forma x, y, 0, com x diferente de 0 ou y diferente de 0. Tá? Então, com 2 graus de liberdade, podemos fazer aí a seguinte escolha. Né? Podemos fazer x igual a 1 e y igual a 0, onde x3 igual a 1, 0, 0. É um autovetor de A associado a lambda igual a 1. Então, chegamos aqui, ó, temos o x1, x2 e x3. Depois disso, montamos então a nossa matriz P, né? Cuja inversa, né, é a matriz de entrada 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 0. E então, validando o nosso que nós acabamos de encontrar, né, nossas informações, multiplicando a matriz P-1 pela matriz original e P na matriz P, usando matrix calc mesmo, vocês podem verificar que isso é igual à matriz, né? Essa matriz, que é a matriz de bloco de Jordan, de alto valor lambda igual a 1, melhor dizendo. Essa é uma matriz, né, com 2 blocos de Jordan, tá? Um bloco de Jordan de ordem 2, associado a lambda igual a 1, né? E um bloco de Jordan de ordem 1, associado a lambda igual a 1. Muito bem. Então, uma observação é que na determinação de J, a escolha dos vetores, né, ela precisa ser feita de maneira esperta. Quando nós falamos de maneira esperta, né, entre aspas, nós precisamos ter um certo cuidado para que, de fato, as colunas nos autovetores sejam linearmente independentes. Né? Então, as colunas que vão formar a matriz P sejam linearmente independentes. Então, note que se fizéssemos
x igual a 1 e y igual a 0, né, na equação do item 1, né, do exemplo anterior, nós teríamos x1 igual a 1, 0, 0, como um autovetor, né, associado a lambda igual a 1. Então, da equação a menos 1 vezes a identidade de ordem 3 multiplicado por x2 igual a x1, obteríamos, né, isso aqui seria equivalente à multiplicação dessa matriz por xyz igual a matriz de colunas de entradas 1, 0, 0, de onde vamos obter que 0 e 1 são iguais, o que é uma contradição. Tá? Então, a escolha desses valores, né, quando formos arbitrar aí valores, né, das entradas de um determinado autovetor, ela tem que ser feita de maneira cuidadosa, tá? Para que nós não caiamos, né, nesse tipo de contradições. Então, chegando aqui, eu teria que voltar, né, ao ponto inicial, que foi a escolha, né? Então, eu teria que fazer uma outra escolha aqui, né, de tal sorte que eu obtenha aqui, né, um sistema de fato consistente, tá? Ou seja, não obtermos uma contradição. Muito bem, então vamos aqui ao último exemplo. Determine a forma de Jordan na matriz A, com a entrada 5 menos 1, 0, 0, 9 menos 1, 0, 0, 0, 0, 7 menos 2, 0, 0, 12 menos 3, obtendo a matriz P antes. Então temos aqui uma matriz de ordem 4, né? Então o seu polinômio característico será esse polinômio aqui, né? Que, bem, fazendo o cálculo, né? Obtemos aí um polinômio de grau 4, a soma dos coeficientes vai ser igual a zero, então ele é divisível por lambda menos 1. Você pode reescrevê-lo como lambda menos 1 vezes esse outro polinômio, que é divisível por lambda menos 2, então isso é igual a lambda menos 1 vezes lambda menos 2, que multiplica lambda quadrada menos 5 lambda mais 6. Então, essa equação quadrática ela tem como raízes, né? Lambda igual a 2 e lambda igual a 3, né? Somado dá 5, multiplicado dá 6. Então, lambda igual a 2 será uma raiz de multiplicidade 2. Né? Então, o polinômio característico será da forma lambda menos 1 vezes lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3. Né? Então, lambda impondo que o polinômio se anule, né? Então, lambda igual a 1, lambda 2 igual a 2, lambda 3 igual a 3 são autovalores de A com multiplicidades 1, 2 e 1, respectivamente. Muito bem, então os candidatos a polinômio mínimo são os polinômios lambda menos 1 vezes lambda menos 2 vezes lambda menos 3 e lambda menos 1 vezes lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3. Tá? Então, o próprio polinômio característico já sabemos que ele tem A como uma raiz. Então, precisamos testar, na verdade, esse produto aqui, né? Esse polinômio. Né? Então, nesse caso, vamos fazer lambda igual a A, né? Vamos obter, então, né? Vamos testar a primeira possibilidade. Então, temos A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 4, vezes A menos 2 vezes a matriz de ordem 4, né? Vezes A menos 3 vezes a matriz de ordem 4. Ok? Bom, isso vai ser igual a essa matriz, vezes essa, vezes essa. Tá? Então, fazendo aí as contas, né? Vamos obter essa matriz aqui, né, que é diferente da matriz nula, né? Isso quer dizer, então, que o nosso polinômio mínimo coincide com o polinômio característico, tá? Que é lambda menos 1 vezes lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3. Ok. Do polinômio característico, nós já temos aqui que já sabemos, né, que lambda igual a 1 vai aparecer uma vez ao longo da diagonal principal, lambda igual a 2 aparece duas vezes ao longo dessa diagonal e lambda igual a 3 aparece uma vez. Né? Então, olhando para as multiplicidades desses autovalores, né, em relação ao polinômio mínimo, né, nós sabemos então que o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 1 é 1, o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 2 é 2, e o maior bloco de Jordan associado a lambda igual a 3 é 1. Tá? Então, o J1 de 1 tem ordem 1, J2 de 2 tem ordem 2 e J3 de 3 tem ordem 1. Tá? Por esses fatos que nós acabamos de ver. Ok. Então,
primeira coisa, né? Vamos agora analisar a matriz A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 4, que é a matriz com essas entradas aqui, tá? Então, essa matriz ela tem posto 3, tá? Vocês podem usar matriz cálculo para poder se convencer disso. Logo, se ela tem posto 3, né, ela possui apenas, né, n, que é o número de colunas da matriz A, né, menos o posto dessa matriz, que foi 3, dá um autovetor linearmente independente associado a lambda 1 igual a 1. Então, associado a esse autovalor, temos apenas um autovetor. Tá? Então, temos, nesse caso, um único bloco de Jordan, né, associado a lambda 1 igual a 1. De fato, isso confirma o que havíamos dito anteriormente, né? A partir do estudo da multiplicidade algébrica de lambda 1 igual a 1 no polinômio mínimo. Pois bem, então, como ele fornece, né, um autovetor, vamos agora estudar a equação A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 4 multiplicado por x1 igual a matriz coluna nula, né? Isto é, temos a matriz, né, com essas entradas vezes x, y, z e t igual a matriz coluna nula, onde nós podemos, ao resolver, né, vamos encontrar que o x1 é da forma 0, 0, 1 terço vezes t e t, né, com t diferente de 0, tá, porque ele é um autovetor, né. Então, temos aqui como fazer uma escolha, né? Nós podemos, por exemplo, escolher fazer t igual a 3, né? E obtemos, então, que x1, a matriz coluna de entrada 0013, é, então, um autovetor, né, de A associado a lambda 1 igual a 1. Ok, então, obtivemos nosso primeiro autovetor associado a lambda 1 igual a 1. Vamos agora ao estudo do autovalor, ou dos autovetores associados a lambda 2 igual a 2. Então, de A menos 2 vezes a matriz de identidade de ordem 4, né, nós obtemos essa matriz, né, que por meio de operações elementares, ao longo das linhas dessa matriz, nós podemos verificar que ela tem posto 3. Então, essa matriz ela possui 4 menos 3, então um autovetor Li, associado a lambda 2 igual a 2. Então, temos um bloco de Jordan, né, apenas associado a lambda 2 igual a 2. Ok, então de A menos 2 vezes a matriz de identidade de ordem 4 vezes x2 igual a 0, né, então é uma equação de autovetores, né? Então temos que a matriz multiplicada por x, y, z e t igual a matriz coluna nula, né? Essa equação matricial ela fornece para a gente uma solução da forma 1 terço de y, 0, 0, com y diferentes de 0, né? Então, fazendo aqui, por exemplo, y igual a 3, nós obtemos que x2 igual a matriz de entradas 1, 3, 0, 0, a matriz coluna, né, de entradas 1, 3, 0, 0, é um autovetor, né, de A associado a lambda 2 igual a 2. Ok? Bem, mas nós vimos que a multiplicidade algébrica de lambda 2 igual a 2 era 2, né, no polinômio mínimo. Ok? Então, como essa multiplicidade era igual a 2, então o bloco de Jordan, né, o maior bloco de Jordan, né, associado ao alto valor lambda igual a 2, ele tem ordem 2. Né? Então, temos agora, até agora, que apenas um autovetor linearmente independente associado a lambda 2 igual a 2, que era o x2. Né? Então, nós precisamos, nesse caso, determinar, né, um autovetor generalizado associado a lambda 2 igual a 2, que denotaremos por x3. Então, da equação A menos 2 vezes a identidade de ordem 4 multiplicado por x3 igual a x2, isto é, essa matriz multiplicada pela matriz coluna x, y, z e t, igual ao x2, que foi a matriz coluna que nós obtivemos anteriormente, né, de entradas 1, 3, 0, 0, nós vamos poder obter, né, que o x3 é da forma 1 terço mais 1 terço vezes y, 0, 0 com y não nulo. Tá? Então, temos um grau de liberdade aqui, podemos fazer, por exemplo, y igual a menos 1 e obter x3, né, a matriz coluna de entrada 0, menos 1, 0, 0, é um autovetor generalizado associado a lambda 2 igual a 2.
E por fim, vamos agora ao último alto valor, né? As contas referentes ao último alto valor, que é o lambda 3 igual a 3. Então, de A menos 3 vezes A matriz de identidade de ordem 4, obtemos essa matriz, que é uma matriz composto 3, né? Isso pode ser verificado através de operações elementares sobre a linha dessa matriz. Então, a matriz possui, nesse caso, um autovetor linearmente independente associado a lambda 3 igual a 3. Tá? E, nesse caso, temos apenas um bloco de Jordan. Né? Então, a quantidade de autovetores determina a quantidade de blocos de Jordan associado ao autovalor. Nesse caso, lambda 3 igual a 3. Então, da equação de autovetor, né, A menos 3 vezes a matriz de identidade de ordem 4 vezes x4 igual a matriz nula, isto é, essa matriz vezes a matriz coluna de entrada x, y, z e t igual a matriz coluna nula, vem então que x4 é uma matriz coluna da forma 0, 0, meio vezes t e t contendo um nulo. Né? Então podemos fazer aí uma escolha, né? Podemos escolher t igual a 2, por exemplo, e obtemos x4, a matriz de entrada 0, 0, 1, 2, um autovetor associado, né, ao autovalor lambda 3 igual a 3. Bem, esse autovetor x4, ele é um autovetor no sentido clássico, tá? Aqui tem um erro, tá? Então, esse autovetor não é um autovetor generalizado, é um autovetor no sentido clássico associado a lambda 3 igual a 3, tá? Lembrando que essa é uma equação de autovetores. Muito bem, então temos a nossa matriz P, né, formada, cujas colunas, né, são as matrizes, são dadas pelos vetores, os autovetores encontrados, né? Então temos um autovetor associado a lambda 1 igual a 1, um autovetor associado a lambda 2 igual a 2, um autovetor generalizado associado a lambda 2 igual a 2 e um autovetor associado a lambda 3 igual a 3. A matriz P-1 será essa matriz, né? E ao fazermos o produto P-1 vezes A vezes P, obtemos, né, P-1 vezes a matriz original vezes a matriz P. Isso vai me fornecer a matriz, né, de forma de Jordan, J, tá? Que é a matriz, né, que tem um bloco de Jordan de ordem 1, associado ao alto valor lambda igual a 1, um bloco de Jordan de ordem 2, associado ao alto valor lambda igual a 2, e um bloco de Jordan de ordem 3, né, de ordem 1, perdão, associado ao alto valor lambda igual a 3. Ok? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido.